Como o Renato 38 te engana? Eu vou te mostrar nesse vídeo que o Renato 38 é uma pessoa de mau caráter, que ele engana você, ele engana um monte de gente, muita gente segue o Renato. Ele explodiu aí, né? Você já deve ter visto a cara dele, se você não conhece o Renato, é esse cara aqui. O Renato 38 é um cara que tem uma argumentação muito boa, ele é muito rápido de raciocínio, e ele está em vários debates por causa disso. Ele fala de Bitcoin, ele fala sobre liberdade econômica, ele fala de política, ele fala de, enfim, de casamento, tudo na perspectiva dele lá. E ele é muito polêmico, por isso que ele ganha muita relevância por aí, as pessoas falam muito a respeito dele. Mas eu vou te mostrar que ele não passa de um sofista. Renato 38 é um sofista. Ele é um cara inteligente, muito inteligente, não dá para negar isso. Mas ele é um sofista. Até para ser um sofista, é claro que o cara tem que ser inteligente. Se você não sabe o que é sofismo, basicamente sofismo é uma arte de você manipular as coisas que você está falando. Você ganhar um debate com falsas afirmações. Isso é uma coisa que, como eu falei, o cara tem que ser bastante inteligente para ele ser um sofista. Porque ele tem que conseguir colocar as coisas, pegar, né, parte da informação verdadeira e deixar de lado aquilo que interessa para ele, que fica escondido, para que ele consiga manipular a informação, fazer você acreditar naquilo que ele está te passando. A gente vai ver alguns vídeos dele aqui e eu vou comentar algumas coisas que ele fala e mostrar para você como é que ele está te dando meias verdades, tá? Acompanhe comigo, mas antes, se inscreve no canal aqui, deixa um comentário para mim. E no final você vai compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo que vive postando coisa do Renato 38. Vou te mostrar que ele é muito parecido com o Marçal. O Marçal faz isso, né? O Marçal é um sofista, ele dá meia informação também. E ali coloca, eu já fiz isso, eu faço isso e tal. Mas o Renato, ele não fica atrás do Marçal, não. Na verdade, ele é muito melhor do que o Marçal até nesse negócio. Então vamos lá, vamos começar com um videozinho aqui, com alguns vídeos dele falando do Bolsonaro. E para que a gente vai falar sobre o Bolsonaro? Porque a gente vai ver vídeo dele falando do Bolsonaro. Porque ele fala mal do Bolsonaro e ele tem um espaço gigante na direita. Isso que é interessante, né? A direita, a maior parte do pessoal é bolsonarista, né? Gosta do Bolsonaro. Mas ele fala mal do Bolsonaro e ele tem muito espaço na direita, né? Porque, justamente por isso, porque ele é um sofista. Ele faz as pessoas acreditarem que faz sentido aquele argumento dele. Mas eu vou te mostrar aqui não. Tá, vamos lá. O Bolsonaro é o cara que diz que é seu brother pra entrar em sua casa e lhe envenenar, não é isso? Porque ele botou o vagabundo dentro da máquina, não? Ele foi o cara que fez milhares de pessoas investirem dinheiro. Eu conheço várias pessoas que voltaram pro país, estavam totalmente desinvestidos com Dilma, voltaram ao país, tiveram expectativa do país, investiram e então foram sistematicamente perseguidos, se fuderam, perderam renda, perderam dinheiro, às vezes perderam as vidas, morreram pra eleger o cara pra ele chegar lá e fazer isso. Bolsonaro... Vamos lá. Então ele começa falando aqui que o Bolsonaro colocou um monte de vagabundo lá dentro do sistema. Colocou, é verdade. O Bolsonaro colocou um monte de gente que não presta dentro do sistema. Essa parte é uma parte verdadeira. Aí ele diz que ele conhece um monte de gente que estava lá, não estava investido mais no país, estava fora do país e veio para o país acreditando no Bolsonaro, né? E aí chegou aqui e o cara se ferrou, se arrebentou de tudo que é jeito, foi preso, perdeu dinheiro, alguns morreram e tal. Eles acreditaram no Bolsonaro e o Bolsonaro fez isso com eles. Então a primeira informação é, Bolsonaro pôs vagabundo lá dentro, botou gente que não presta. É verdade, nós vimos um monte de gente que traiu o Bolsonaro, né? Que, assim, foi incrível. Vai escolher gente ruim assim lá longe. Mas ele coloca como se o Bolsonaro, qual que é a parte que é a desinformação? Ele coloca como se o Bolsonaro tivesse feito de propósito, né? O pessoal acreditou no Bolsonaro para chegar aqui e fazer isso com eles. Como se ele tivesse feito com intenção. Ele escolheu colocar o pessoal que não presta. Ele pôs lá o Moro que traiu ele colocou a Joyce Hasselman, colocou todo aquele pessoal que traiu, sabendo que esse pessoal não prestava e aconteceria isso. Então, ele é culpado de ter colocado esse povo lá dentro. Essa é a ideia do argumento dele aqui. Você vê que é um negócio tipo a serpente lá do Éden, né? Dá uma meia-verdade. Se você comer do fruto, não é que você vai morrer, você vai ser como Deus. É uma meia-verdade. De fato, eles seriam conhecedores do bem e do mal como Deus, mas seriam diabólicos como era o próprio diabo. O maior traidor e covarde dos 500 anos, velho. Ele fala que o Bolsonaro é o maior traidor dos últimos 500 anos. A gente não sabe, né? A gente sabe, né? Que tem um monte de gente que foi traidor aí,
né? Inclusive, o golpe da República, o maior traidor que teve foi o Marechal Deodoro, mas ele coloca o Bolsonaro, foi o maior traidor dos últimos 500 anos. História do Brasil. Foi o cara, ele coloca o Bolsonaro como é o pior cara da história, cara. E isso mata, porque você sabe que tem um monte de gente que não valeu nada na política brasileira, mas olha o nível que ele coloca o Bolsonaro. O maior traidor dos últimos 500 anos. Tá, rapaz, sem sombra de dúvida, velho. Eu acredito, inclusive, com o professor Olavo. O professor Olavo falou várias vezes, né, que se ele não tomasse uma atitude de homem, em poucos anos ele seria o ser humano mais desprezado da República. Você acha que Dilma vai ser desprezada? Vamos lá. Aí ele fala assim, ele pega uma frase do professor Olavo. O professor Olavo diz que se o Bolsonaro não tomasse uma atitude de homem, ele seria a pessoa mais desprezada. O Olavo falou isso? Falou. Só que ele também falou que o Bolsonaro era o cara mais honesto que tinha. Ele não era bom em escolher pessoas, ele falou isso várias vezes. Ele falou que ele não tinha coragem, ele falou um monte de coisa. Mas ele falou várias vezes, o Bolsonaro é o cara mais honesto, o melhor presidente que já teve. E falou também que qualquer pessoa que traísse o Bolsonaro seria um tremendo de um filho da... Então veja, ele passa uma informação que é verdadeira. O Olavo falou que o Bolsonaro seria uma pessoa odiada se ele não tomasse atitude. Verdade. E o resto que ele falou? Ele falou muitas outras coisas. Isso ele não fala. Para te fazer pensar que o professor Olavo concordava com esse argumento dele. Você acha que Dilma vai ser desprezada pela esquerda? Uma pessoa que com 20 e poucos anos estava envolvida em sequestro de avião, em sequestro de ônibus, uma pessoa atitude que pegava a arma na mão, envolvida com o negócio lá do... Como é o nome do movimento que torturou a empregada da Ilhamar de Barros? Ninguém pode dizer que Dilma foi bunda mole, não é isso ou não? A juventude dela, ela teve coragem ou não? Só uma pessoa para se envolver em tortura de gente inocente, precisa de... O cara não tem que ter coragem? Pegar e meter arma pra fazer assalto de banco tem que ter coragem ou não? Se meter com o nome de terrorismo, uma associação que era considerada terrorista, ela não se meteu com uma MR e não sei o que lá, não é isso? Sim. Alguém vai dizer que, hoje em dia, você faz um acordo com o Bolsonaro, você acha que alguém vai acreditar que a palavra dele vale alguma coisa? Hein? Que a liderança... Ele começa esse argumento agora dizendo que, falando da Dilma, né? Você acha que o pessoal da esquerda se envergonha da Dilma? A Dilma que roubou, que assaltou, que não sei o quê. E ele pega a Dilma lá do passado. Ele não pega a Dilma de agora. Ele pega a Dilma lá atrás, que foi terrorista, que fez tudo que não prestava. Aquela Dilma era vida louca, né? Invadiu o banco, não sei o quê e tal. E ele fala, você acha que as pessoas vão se envergonhar dela? Lá no passado. E agora ele fala do Bolsonaro da agora pra frente. Ele não pega o Bolsonaro do passado. Quando você conheceu o Bolsonaro? Você conheceu o Bolsonaro... Né? Eu conheci o Bolsonaro há 10 anos atrás. Louco, falando que bandido bom é bandido morto, e mandando nego se lascar pra lá, e xingando o jornalista e tal, e dando aquelas mitadas, que é por onde a gente começou a seguir o Bolsonaro. Ele não pega esse Bolsonaro de 10 anos atrás, ele pega o Bolsonaro de agora, mas a Dilma de lá. Então veja a falsa equivalência. Se ele pega a Dilma de agora, que é uma anta completa, que não fala uma frase inteira, sem errar um mínimo de raciocínio, né, e compara, é uma coisa, mas ele pega de lá. Veja a falsa argumentação dele. Bom, então aqui, nesse vídeo aqui, vocês viram só as inconsistências, né, como ele faz essa falsa equivalência o tempo todo. Vamos para um outro vídeo. O Bolsonaro que traiu todos, que não tratou as pessoas de maneira recíproca, meu irmão. Rapaz, a economia se resume a uma palavra: escassez. É mentira o que eu tô dizendo? Não. A política se resume a uma palavra: reciprocidade, meu irmão. Você me trate da maneira que eu te trato, que a gente vai continuar bem. Se você escalar, eu também vou escalar, e eu vou destruir ou você vai me destruir, não é isso? E qualquer tipo de conflito é custo. Vamos lá, ele vai começar o raciocínio aqui dizendo assim, que na economia é questão de dinheiro, mas na política o negócio é reciprocidade. Então se você me tratar bem, eu tenho que te tratar de novo bem. Tenho que tratar você como você me trata, porque a gente fica devendo pro outro na política. E exatamente, isso é verdade, é exatamente assim. O político mente para você, mas ele não mente pro outro político, porque eles precisam acreditar um na palavra do outro, certo? Então ele começa o argumento dando essa informação que é verdadeira. Traiu, não sei quem traiu o Bolsonaro, não sei quem traiu o Bolsonaro que traiu todo. Então ele fala, vocês dizem que não sei quem traiu o Bolsonaro. Não, Bolsonaro traiu todo mundo. Veja, ele está dizendo que não foi o pessoal que traiu o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que traiu todo mundo. Você e eu sabemos que um monte de gente traiu o Bolsonaro, mas ele está dizendo que não, o Bolsonaro traiu todo mundo. Que
não tratou as pessoas de maneira recíproca, meu irmão. Perfeito. Bolsonaro que se destruiu, rapaz. Ele tá reclamando que a tartaruga não voou, porra. Você acha que frota, você acha que Bolsonaro não conhecia a natureza de frota? Aí veja só, e você tem um cara ali ouvindo, né? E o cara tá fazendo uma discordância dele ali, mas ele fica perfeito. Por quê? Porque ele já caiu na cilada do 38ão. O 38ão começou dando informação verdadeira e agora ele já está passando para informação que é falsa, mas o cara não percebeu. Porque o cara é um sofista. Ele não percebeu que o 38ão tá fazendo uma falsa equivalência. Então ele fala assim, ó, o Bolsonaro que traiu todo mundo, não foi o pessoal que traiu o Bolsonaro. O Bolsonaro traiu todo mundo. E como ele prova isso? Falando que o Bolsonaro, ele estava esperando, pedindo algo que era injusto. Ele fala assim, o Bolsonaro estava pedindo que a tartaruga voasse. Você acha que ele não conhecia a natureza da Joyce Halseman, do Frota? Vamos colocar de novo para você entender. Veja, olha só. Vamos ver quando começa a mudar aqui a conversa. De Joyce, ele tá reclamando. Traiu, não sei quem traiu Bolsonaro, não sei quem traiu Bolsonaro. O Bolsonaro que traiu todos, que não tratou as pessoas de maneira recíproca, meu irmão. Perfeito. Bolsonaro que se destruiu, rapaz. Ele tá reclamando que a tartaruga não voou, porra. Você acha que frota, você acha que Bolsonaro não conhecia a natureza de frota, de Joyce, dessas pessoas, porra? Hein? Ele tá ordenando a tartaruga. Então ele fala assim, você acha que ele não conhecia a natureza deles? Ele insiste em falar que as pessoas traíram o Bolsonaro porque o Bolsonaro traiu eles primeiro, que o Bolsonaro sabia que eles trairiam ele e de alguma forma, né, ele é culpado por essa traição que eles cometeram. Ora, ele sabia que ele trairia todo mundo, que eles trairiam. O Bolsonaro sabia que a Joyce ia trair ele, sabia que o Frota ia trair ele, mas ele traiu todo mundo primeiro, de alguma forma, né? Então, veja essa falsa argumentação. Ele fala assim, ó, ele estava querendo que tartaruga voasse. Você consegue acompanhar esse raciocínio? Imagine que você na sua casa, você casou, vou fazer igual a ele agora, vou dar um exemplo. Você casou, tá lá com a sua esposa te trai. Aí você vai contar para uma pessoa, poxa, minha esposa me traiu. E o cara fala assim, bem feito. Ué, você traiu ela primeiro. Você não sabia a natureza dela? Você sabia. Você casou com a tartaruga achando que ela ia voar, sabia que ela era vagabunda. Você entendeu? É isso que ele tá falando. Voar e a tartaruga não voa, ele treina uma tartaruga de desobediente, não é isso ou não? Eu só acho que o Bolsonaro não é tão inteligente pra saber tudo isso. Ele não sabe que Mourão, que ele conhece há mais de 50 anos, mais do que eu tenho tempo de vida, que é submisso ao interesse chinês. Não, eu acho ele que não sabe ele não sabe que Santos Cruz é desarmamentista, ele não sabe que o outro mamou, como é o nome do outro. Vamos lá, o vídeo aqui começa a ficar meio ruim, vou parar por aqui nesse vídeo. Mas até a gente vai para outro vídeo, daqui acho que dá o suficiente. Né? Então ele fala assim, olha, aí o cara fala pra ele, não, mas eu acho que o Bolsonaro não é tão inteligente. E aí eu concordo com esse cara. Eu acho que o Bolsonaro não é tão inteligente quanto muitas pessoas supõem. Não é que ele é burro, não. Ele não tem essa inteligência maliciosa que a gente consegue perceber. Eu lido com muitas pessoas e eu consigo perceber assim, a intenção dela com muita facilidade. Mas é uma coisa que eu fui treinando durante muito tempo. E o Bolsonaro acho que não precisou fazer isso. Acho que ele estava muito seguro de quem eram as pessoas em volta dele e de quem eram os inimigos dele. Ele tem uma visão de inimigos que não é exatamente ideológica, né? Como eu tenho, por exemplo. E aí ele fala assim, quer dizer que o Bolsonaro não sabia, conhece Mourão há 50 anos. Eu não sei se ele conhece tudo isso, acho que nem pesquisei, não me importa. Mesmo que fosse 50 anos, mas, como eu falei, às vezes você é casado, você está casado há 50 anos, você não conhece a esposa, que é a pessoa que dorme com você. E aí ele fala assim, ele não conhecia o Mourão, que era submissa à China, ele não conhecia o Santos Cruz, que era desarmamentista. Eu acredito que não. E eu parto do pressuposto que eu não conheço as pessoas todas, né? Meus irmãos, minha esposa, amigos meus. Tem um monte de coisa que, quando a gente vai conversar, eu percebo que eles pensam muito diferente do que eu. Então, eu parto desse pressuposto. Agora, mesmo que ele conhecesse e ele colocou essas pessoas lá, de alguma forma, sabendo que eles tinham essa inclinação, que o Santos Cruz, por exemplo, era desarmamentista, ou que o Mourão tinha uma submissão chinesa, é diferente você pensar nisso, é diferente você saber que a pessoa tem essa visão e você pensar saber que a pessoa vai trair você, vai te esfaquear, como é o caso do Mourão, que aparentemente, pelo que a gente já viu por aí, ele trabalhou para a CIA, né, no caso aí das eleições, para fazer o Bolsonaro perder, né, para acompanhar o Bolsonaro na derrota. Então, é uma coisa totalmente diferente, não é a mesma equivalência, ele está fazendo uma falsa equivalência aqui. Ainda que ele acreditasse, não, o Mourão, ele é submisso à China, mas
O Bolsonaro tinha intenções de fazer acordo com a China. Então isso não é um problema. E o cara, como vice, ele ia mandar no quê? Né? E o Santos Cruz, sendo desarmamentista, cara, ele tinha que obedecer o Bolsonaro. Né? Mas ele traiu o Bolsonaro. Então, são falsas equivalências que ele faz. Vamos para um outro vídeo. Bolsonaro, ele avançou pautas feministas mais do que qualquer outro governo na história do Brasil. Coisas que Lula e Dilma nunca tiveram coragem de ousar. Inclusive, Lula e Dilma fizeram leis altamente masculinistas, como guarda compartilhada e a... Bom, vamos lá. Já começando aqui, né? Então, aqui, esse corte começa dizendo que o Bolsonaro fez leis feministas mais do que todo mundo. Tem uma informação verdadeira e uma falsa aqui. Qual a informação verdadeira? De fato, houveram várias leis feministas no governo Bolsonaro. Muitas. Se você procurar aí, eu acho que foram 71 ou 72 leis que foram aprovadas por ele. Ele aprovou, sancionou as leis ali que eram leis feministas. Inclusive aquela lei péssima da Mariana Ferri, né, da Mari Ferri. Péssima lei. São leis feministas, um monte. Qual que é a informação falsa? É dizer que ele fez as leis. Ele não fez as leis, ele aprovou, né, ele sancionou as leis ali. Mas as leis primeiro passaram no Congresso. E o Bolsonaro, ele tem essa política de jogar junto com o Congresso, de passar as leis que já foram aprovadas lá, porque é a vontade da população. Ele atende à vontade da população. Quem faz as leis é o Congresso. Ele barrou um monte de coisas que ele viu que era prejudicial, mas como eu falei já, o Bolsonaro nunca teve essa visão ideológica que nós temos. Eu consigo perceber algo feminista numa lei, numa conversa, num projeto, com muita facilidade, porque eu estou treinado para isso, eu estudei muito isso. O Bolsonaro não, o Bolsonaro, a parte ideológica dele, o que nós abraçamos a causa dele, é essa questão de liberdade econômica, que ele nem tinha muito no começo do governo, ele passou a ter mais depois, ele era muito mais estatista antes e ele passou a ser mais liberal depois, né, porque ele é um cara que ele entende que não entende das coisas e ele aprende e muda de opinião. Mas ele não se cercou de pessoas altamente ideológicas que falassem para ele dessas coisas, né, que tirassem do campo dele, que analisassem esses projetos e falassem, Bolsonaro, não passa aqui. A gente percebe que ele não tem essa visão. É uma crítica que eu sempre faço. O Bolsonaro não lutou contra as ideologias, não lutou, nem ele lutou, o Tarcísio não lutou. Esse pessoal não tem essa visão ideológica. Eles são os caras muito pragmáticos, né? Então, passou um monte mesmo, mas não foi o Bolsonaro que fez as leis. Ele só aprovou as leis. Criminalização de alienação parental. Qual lei defensora da família Bolsonaro fez? Qual lei defensora dos homens Bolsonaro fez? Zero. Ele fez mais de 100 normas. Veja, Bolsonaro não faz lei, o presidente não faz a lei. Ele faz decreto e ele sanciona leis que foram passadas. Ele não faz críticas aos deputados da direita. Você não acha ele fazendo crítica? Por que os deputados da direita não fizeram a lei assim, assado ou não barraram isso? O foco dele é o Bolsonaro e eu vou te mostrar por que é. Até o final do vídeo você vai entender por que ele faz só a crítica ao Bolsonaro. Anti-homem, proibindo o cara ser homem e punindo o cara de ser homem. A mulher pode gritar à vontade. Se gritar, sua mulher não vai pra juizado, não, você vai pra cadeia, não é isso? E não precisa nem gritar. A violência psicológica contra a mulher é um tipo aberto. Não existe o que é isso. Você come a mulher e não casou com ela, daqui a pouco isso vai ser considerado prejuízo psicológico, né? Então você me comeu e não casou comigo, o que é isso, né? Prejuízo psicológico, cadeia, não é isso? Já tem isso, né? Bolsonaro não apoiou isso? Não sancionou e apoiou essa lei? Do prejuízo psicológico subjetivo à mulher? Hein? Já tem isso. Mas, Renato, o Bolsonaro liberou a arma, né? Foi o maior avanço liberou, em armamento. Qual foi a lei? Qual o número da lei que ele liberou? Não conseguiu aprovar nenhuma lei, mas os decretos armamentistas... Os decretos reduziram. O Bolsonaro me desarmou. Ele reduziu em 4 armas, as armas que eu podia ter. O Bolsonaro me desarmou no Sinarme, colocando o Moro, o compadre lá da Zambelli lá. Reduziu. Pois é. Bom, até aqui acho que tá bom, mas essa questão agora das armas, né? Então, ele falou sobre a questão das leis, que o Bolsonaro passou leis feministas e tal, e o Lula e a Dilma passaram mais leis defendendo o homem do que o Bolsonaro. Tudo isso é verdade. A falsa equivalência aqui é dizer que o Lula e a Dilma fizeram leis e dizer que o Bolsonaro fez leis. Isso não é verdade. Sancionaram leis, né? E aí dizer aqui que aí o apresentador vai e fala, o Bolsonaro, ele liberou a arma. Ele fala, não, liberou não. Ele tirou minhas armas porque ele não fez lei nenhuma. Então você vê só, ele não... Informação verdadeira, ele não faz lei. Bolsonaro não fez lei. O presidente não faz lei. Ele fez decreto. As armas deveriam ter sido passadas como lei.
e não foi passada, não deu para passar, não conseguiram passar isso de jeito nenhum, e teve sim gente que tentou passar lá, não conseguiu. Mas os próprios decretos do Bolsonaro, eles foram reduzidos, né? Ele fazia decreto e o STF reduzia, ele passou aquilo que ele conseguiu passar de decreto, e ele tentou bastante. Se você procurar aí, no começo do mandato dele, ele tentou muito passar as leis, passar decreto, armar a população, até que ele falou assim, não vou brigar, insistir nisso. Se eu não conseguir passar, tem que ser por via de lei, tem que ser o Congresso. E aí teve a hora que ele parou mesmo, desistiu de tentar passar, porque só estava piorando. E o Moro ajudou bastante, né, a reduzir a quantidade de armas. O Benê Barbosa fala disso. Se você procurar, você quer entender desse processo, procura o Benê Barbosa falando a respeito disso. Ele vai dizer, realmente com o Bolsonaro nós tivemos menos armas, mas quem fez tudo isso foi o STF, não foi o Bolsonaro. A intenção do Bolsonaro era armar. E aqui o 38 coloca como se o Bolsonaro fez de tudo para desarmar você. Então, bom, tem muito mais vídeos aqui que a gente podia procurar a respeito dele falando do Bolsonaro, mas agora eu vou mostrar para você o 38 falando do Lula. E a gente vai ver como é diferente quando ele fala do Lula. Nós sabemos que o Lula é a maior desgraça na política que nós temos, né? Ou pelo menos uma das maiores, né? E nós sabemos que o Lula é extremamente pior do que o Bolsonaro de qualquer outro político que já passou aí. Mas vamos ver esse mesmo cara que meteu o pau no Bolsonaro até as horas. Olha como ele fala do Lula. Vamos lá. Lula falou uma frase campeã, ele já falou várias mentiras, mas essa ele botou pra lascar. Teve uma vez que estavam entrevistando ele, né? Acho que era um português, falou assim, mas rapaz, você tá fudido, foi condenado, ladrão, não sei o que e tal. Aí Lula falou assim, no Brasil o judiciário não vale nada, o que vale são as relações pessoais. Ele provou o que ele disse? Exatamente, claro, tá ele solto. Ele provou ou não provou? Tá solto e virou presidente? Esse negócio de legalidade, isso é uma ideia do positivismo. O positivismo nunca pegou no Brasil, o Brasil é pós-medieval. O que interessa aqui é você é peixe de quem, não é isso? Aqui é pós-medieval. É sucerania de vassalagem. Exatamente. Você é de quem? Você é filho de quem? Quando eu fui fazer mestrado lá, passei na prova e tal. Os caras... Tá, vamos lá então. Então aqui ele fala bem do Lula, né? Ele fala assim, o Lula já mentiu várias vezes. Lula mentiu várias vezes. Não tem nada mais pra se falar do Lula. Só que ele mentiu várias vezes, né? Como se qualquer político não fizesse isso. Que grande crítica ele fez ao Lula. Que o Lula mentiu várias vezes. Mas aqui, ó, o Lula é zica, hein? O Lula falou uma verdade. E bem aqui o corte, aproveita, quem colocou o corte aqui, não sei se a pessoa gosta do Lula, mas já deixa destacado aqui, Lula não mentiu, né, para ficar bonito aqui, que o 38 tá falando bem do Lula, ele tá falando bem do Lula, a questão aqui, ele tá falando bem do Lula. Vamos ver outro. Quem ficou apoiando o Bolsonaro apoiou? O Bolsonaro apoiou o Clezão, o Bolsonaro apoiou essa galera toda que apoiou ele, não, ele deu as costas a toda, cada pessoa que fez sacrifício pessoal pra eleger ele, não é isso? E deu todo o poder e cargos aos inimigos, os caras que ele prometeu combater. E quem apoiou o Lula como Lewandowski? Quem apoiou o Lula? Vamos lá. Então, a primeira parte do raciocínio aqui é dizer que o Bolsonaro, ele não apoiou ninguém que apoiou ele, né? Ele deu cargo para os inimigos, mas quem apoiou ele não fez nada para ajudar a pessoa. Nem manifestante, nem nada. Essa é a primeira parte do argumento. Aí ele começa a falar do Lula. Como é o nome do cara que ele botou no Supremo lá? Alguém, você sabe me dizer uma pessoa que foi leal a Lula até o fim e não recebeu muito dinheiro por isso e tá livre? Você sabe me dizer alguém? Ah, é difícil, né? Nenhum, não é isso? Todos os caras que foram leais a Lula. Quem foi leal a Lula um dia, Lula foi leal pra essa pessoa para sempre, e por isso que Bolsonaro perdeu a eleição. E nunca mais. Aí ele fala que, veja, o Bolsonaro é o cara que não foi leal a quem foi leal a ele. Não foi. O Bolsonaro não vale nada. Quem foi leal ao Bolsonaro se lascou. Mas quem foi leal ao Lula, rapaz, quem é leal ao Lula teve dinheiro, teve cargo, teve tudo. Porque o Lula é melhor do que o Bolsonaro. Esse é o fundamento da crítica dele. Essa é a construção do raciocínio dele. É dizer que o Lula é melhor que o Bolsonaro. Você tá entendendo? E nunca mais vai conseguir nenhuma eleição, ele nunca mais vai conseguir ter o apoio que tinha. Eu não tô nem discutindo se as eleições são listas ou ilistas, não é isso? Nem se elas fossem listas. Você acha que teve fraude? Porque o pessoal discute muito isso, né? Teve, não teve? O que você acha? O nosso país passou uma lei dizendo que pra eleição valer, a urna tinha que ter voto impresso, não é isso? Eles pegaram, fizeram cocô nessa lei, lascaram e jogaram no lixo, não é isso que eles fizeram? Não aconteceu isso ou não? Fácil, né? Agora, toda vez que o STF dava uma ordem legal ou ilegal, o Bolsonaro chegava e ficava de 4 e fazia o que eles mandaram. Acabou. Não tem mais saída política. A saída agora, não tem mais saída política nesse país. A única, quem você não quer, você não concorda com esse regime que tá aí agora, esse país é deles.
Você não concorda com esse regime que tá aí agora, compre Bitcoin. Se você compra ações, se você compra tesouro direto, se você compra um imóvel que paga IPTU, você tá financiando isso aí, você é comparsa de tudo que esse governo fizer. Muito bem, aí a gente começa a ir para a conclusão do que eu quero passar para vocês, né? Por que ele fala bem do Lula e mal do Bolsonaro? Aqui talvez você já tenha começado a entender, mas vamos ver mais um vídeo. O presidente Lula foi o fato dele ter indicado os caras que julgaram ele, né? Isso aí é outra coisa, né? É a amizade. Inclusive, Lula já falou várias mentiras, mas tem uma coisa que ele falou que é uma verdade absoluta. Ele falou, Lula falou, não sou eu que tô dizendo, que o judiciário nesse país não vale nada, o que vale são as relações pessoais, né? Ele falou várias verdades, viu? Lula é um cara que é muito difícil você achar um cara que ficou até com ele no final e não tá rico e solto. Todo mundo que segurou a barra até o final não se arrependeu, não é isso? É isso. Você tem que reconhecer que tem vagabundos que são homens, tem caras que são bandidos, bicho solto, e que tem palavra, ele diz que vai fazer uma coisa e faz, não é isso? Na cadeia, eu costumo dizer, já disse várias vezes, que um travesti da cadeia tem muito mais honra do que a maioria dos políticos. Eu acho, pessoalmente, que um travesti da cadeia tem muito mais honra do que Bolsonaro, por exemplo. Na cadeia, ele pode fazer uma promessa e ignorar a promessa e cagar e fazer o oposto como fez. Acontece o que com um travesti da cadeia? Que diz, eu vou fazer isso e isso, fecha com a galera aposta nele, perde a vida por causa dele, ele vai lá e faz o contrário. Lá por causa de R$10 se morre, não é isso? Sim. Pois é. Não é o R$10, é a honra, né? Sim. Não, se você se deixar o cara te desrespeitar, qualquer um você tá sem moral, qualquer um lhe respeita, não é isso? Vamos lá, aí a gente viu agora um corte inteiro dele falando. Falou do Lula, mais uma vez falou bem do Lula, que o Lula tem palavra, né? Que ele falou que tem vagabundo que é homem, que tem palavra. Lula é vagabundo, mas é homem, tem palavra, né? E o Bolsonaro é pior que o travesti na cadeia. Essa equivalência que o cara faz. Ele pega o Lula que a gente sabe, inclusive falamos aqui já que ele usou frase do Olavo, e o Olavo falou, o Lula é o maior lixo que tem, o Lula pegava dinheiro da corrupção, não é para pagar amante para ele, é para mandar dinheiro para ditadura, para Foro de São Paulo, é para tráfico de droga, de criança. Ele fala que o Renato 38 falou que esse cara, o Lula, é homem, e o Bolsonaro, que escolheu gente ruim, que escolheu gente vagabunda, que cedeu a acordos, que não teve coragem para enfrentar algumas coisas que ele deveria ter enfrentado, que a gente concorda com isso? Claro que sim. Mas esse cara é pior do que o Lula, é pior do que um travesti na cadeia. Veja a falsa equivalência, não é exatamente isso que o MBL faz, que o Nando Moura faz, não é exatamente essa falsa equivalência. Por que as pessoas conseguem ver essa falsa equivalência com o MBL e não conseguem ver com o Renato 38? Porque ele é um cara inteligente, um sofista. Agora, por que ele faz essa falsa equivalência? Eu vou te mostrar aqui por que ele faz isso. Eu vou te dar alguns vídeos aqui para você entender por que ele faz isso. Tire seu dinheiro das ações de tesouro direto e bote em Bitcoin. O oficial não tá falando como ser roubado aqui? Eu vou dizer agora como você não ser roubado. Jesus disse, você será preso, você será perseguido e você será morto em meu nome. Ele nunca disse roubado. Se a partir de hoje você for roubado por servir a Jesus, é porque você não me ouviu. A ferramenta para você não ser roubado é Bitcoin. Ninguém lhe rouba, nem a mulher adúltera, nem filho bastardo, todos os juízes do mundo, meu irmão, não tomam um centavo seu se você der bocadura. Aprenda a fazer Bitcoin autocustódia, que você vai ser soberano. Ninguém lhe rouba, bicho. Tire seu dinheiro das ações de tesouro direto e bote em Bitcoin. O oficial não tá... Vamos lá, então tá aqui já. Você entendeu por que ele fala mal do Bolsonaro e bem do Lula? O Renato 38 vende Bitcoin, não é que ele vende Bitcoin dele, mas ele vende essa ideia do Bitcoin. Ele tem um mercado, ele tem um produto que ele vende, que é o curso dele, é o livro dele, é o site dele, é a imagem dele, como sendo a pessoa que entende de Bitcoin. Esse é o trabalho do cara, é a questão do Bitcoin. Ele quer que eu, você, que todo mundo pegue o dinheiro e transforme tudo em Bitcoin. É isso que ele vende. Como ele vai fazer isso? Como ele vai te mostrar que Bitcoin é a melhor saída? Como ele vai fazer isso? Se você estiver vivendo num país que a economia está boa. Como? Como ele venderia a ideia de que o Bitcoin é a saída se o Bolsonaro tivesse feito, além de um bom governo, tivesse tomado as rédeas de tudo, tivesse barrado o STF, tivesse, enfim,
acertado nas coisas e o país estivesse andando de vento em popa, por que você trocaria o seu rico dinheirinho por Bitcoin? Que não é uma ideia, é uma ótima ideia, na verdade. Mas ele tem que fazer você acreditar cada vez mais que essa é a melhor solução. Aí ele usa a Bíblia, né? Ele pega as palavras de Jesus falando de perseguição religiosa por causa da fé, por causa do nome de Jesus, mas ele transforma toda a conversa na questão do Bitcoin. Né? Ele usa a Bíblia muitas vezes para falar de Bitcoin, para falar de casamento, para falar de política, toda fora de contexto, sempre utilizando desse sofisma, que é essa construção propositadamente errada do argumento para confundir você. Né? Então é isso que ele faz. Vamos ver outro vídeo. Eu declarei em 2018 200 Bitcoin na eleição. Vamos dizer que eu não tenha mais nenhum Bitcoin, só esses 200. Dá quanto hoje? Faria alguma diferença ficar vendendo porra de internet, fazer evento em Brasília de 300 conto e 200 conto? É isso, eu tô fazendo o meu dever, velho. A última ordem de Jesus é pregar toda criatura. Deus é o caminho, a verdade e a vida. A verdade é que se você ficar esperando o Bolsonaro e Lula te salvarem, você vai pro lago de fogo, velho. Você vai pro lago de fogo físico, financeiro e espiritual. Uma coisa leva a outra, não é isso? Caramba, uma pessoa que financia aborto, castração de criança e corrupção, esse cara vai pra onde? Hein? Pro inferno. Pois é. Eu nunca tinha parado de pensar nisso. Você tem um patrimônio. O cara que se matou aqui soltando bomba no STF, ele faria isso se ele entendesse o Bitcoin 3 anos atrás? Não. Ele estaria rico e feliz, com um monte de filho, preocupado aí em monetizar, não é isso? Em bombar. Você descobriu o Bitcoin em que ano? Putz, 2012, 2013. Bombou, aí, tá vendo? Valeu. Bom, acho que aqui é o suficiente, né? Então deu para você ver qual que é a ideia, qual que é a proposta dele. O negócio dele é Bitcoin. O negócio dele é vender a ideia de que o Bitcoin é a única salvação, é a panaceia. Então, o cara que se matou esses dias no STF, ele não teria feito se ele conhecesse Bitcoin. Você não vai ligar para Lula e Bolsonaro, para política, para nada, se você conhecer Bitcoin. Ele fala que Jesus mandou ir pregar para toda criatura. Mas a pregação de Jesus é a pregação do evangelho. Mas ele transforma tudo em Bitcoin. Tudo dele o Bitcoin é a salvação. E você precisa ter Bitcoin. O Lula, o Bolsonaro, nenhum deles vai melhorar a sua vida. Eles só vão piorar a sua vida. E, é claro, para você acreditar nisso, você tem que continuar com o maldito do Lula no poder. Se você tiver o Bolsonaro no poder e a sua vida sofrer alguma melhora, ele não pode mais trazer isso para você, ele não pode mais pregar isso, ele não pode mais ensinar que o que melhora a sua vida é o Bitcoin, não é política. A gente põe a nossa fé na política? Claro que não, nossa fé tem que ser colocada em Deus. Né? Mas a política, ela é um meio para melhorar a vida do cidadão? Claro que sim, a Bíblia trata isso de verdade. Mas não do jeito que ele faz. Ele pega o texto que Jesus fala sobre evangelizar, levar a palavra de Jesus, o evangelho, e ele coloca como sendo levar a salvação financeira. Né? A perseguição é perseguição monetária, não é perseguição pela fé. Tudo dele distorcendo, porque ele é um sofista. O Renato 38 é um sofista. Ele está mentindo para vocês. Ele traz um pingo de verdade e um monte de mentira. Ele traz um conjunto verdadeiro, bonito, e no meio ali ele passa o jabuti. Ele passa ali o que ele quer que você acredite, escondido. Poucas pessoas conseguem perceber isso. Por isso que ele ganha vários debates. Por isso que ele faz as pessoas ficarem assim, de boca aberta, e às vezes concordando. Ah, é verdade. Não, é verdade. Poxa, eu nunca pensei nisso. Porque as pessoas não entendem que é isso que ele está fazendo. Mas, a partir de agora, comece a ver os vídeos dele prestando atenção nisso. Uma parte que ele fala é verdade, a outra parte é mentira. E ele sabe disso. Ele está fazendo de propósito, porque é assim que o sofismo funciona. Tá certo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu só falei verdades, não falei mentira. E eu peço para você, se inscreve nesse canal, curte o vídeo, manda para aquele seu amigo que gosta, que vive postando coisa aí do 38, e fala para ele, você foi enganado de novo, assim como você foi enganado pelo Pablo Marçal. Porque quem acompanha o 38 caiu na onda do Pablo Marçal, com certeza, que são muito parecidos. Tá certo? Até um próximo vídeo, que Deus abençoe sua vida.